É o que é a metanoia genuína, é a transformação, sabe? Então, cara, quando você permite, que você se expõe e deixa Jesus entrar de verdade, cara, é impossível você não ser transformado. Tem pessoas que pensam que para alguém ser transformado, você tem que atacar a pessoa, você tem que falar, entendeu? Pesar a pessoa e tal. Cara, não. A Bíblia diz que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo, não é o pregador, não é o pastor, não é ninguém. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Não é meu trabalho convencer ninguém. Meu trabalho é apresentar Cristo, apresentar Jesus. Se a pessoa ouvir a mensagem, entender que aquilo é para ele, permitir que Jesus entre, aí essa compreensão se altera. Óbvio que a gente tem que falar e apontar os princípios certos, o que é errado e não, mas essa não é a principal mensagem. Entendi. Entendeu? Porque Mas é como uma é que- produção diferente. É o extraordinário. É o que transcende. E como é que é, o que significa aceitar Jesus verdadeiramente? Porque, vamos lá, eu preciso ter, eu imagino, né? Porque você falou, tem 3 formas de aceitar, né? Então, a do C.S. Lewis é o que mais me chama a atenção, porque me parece algo racional, Sim. uma decisão tomada de forma racional. Sim. Só que- Eu prego para que as pessoas tomem a decisão dessa maneira. Para que ninguém precise sofrer. Você não precisa dar com os burros na água para você mudar a sua forma de ver o mundo. Para você, sabe? Essa é a melhor maneira possível. Por isso a pregação do evangelho. Mas essa também não Mas- é a mais difícil e mais improvável? Depende, cara, depende. Eu entendo o que você está falando, porque a fé, ela também, em algum momento, ela vai ignorar um pouco da razão. Né? Porque para você ter fé, você vai ter que crer naquilo que você não vê, naquilo que não é tangível, você não toca. Então, chega uma hora que você não vai conseguir ser totalmente racional no sentido de que a fé é o sobrenatural. Né? Então, você não vai conseguir dizer o tamanho, como é, entendeu? É uma perspectiva. Então, o aceitar a Jesus de verdade, cara, é quando você... Romanos diz, aquele que confessa com a boca e crê com o coração para a justiça. Essa é a parte difícil. Então, mas aí é uma decisão. É uma decisão construída pela tua convicção, seja no primeiro momento, por exemplo, do C.S. Lewis, ou construído por uma experiência muito profunda com o Senhor, de um socorro, de um milagre, que foi o que aconteceu comigo. Quando você olha os evangelhos, você vê pessoas que foram constrangidas pelo amor de Jesus e somente pelo amor e pela pregação do evangelho, assim como você vê que pessoas que tiveram que ser curadas de alguma enfermidade primeiro. Entendeu? Então tinha gente que estava doente, passou pelo caminho de Jesus, Jesus curou e aí começaram a segui-lo. Mas entende que são experiências antagônicas, diferente da outra, mas que o fim, na verdade, é o mesmo. Entendi. É que, assim, na minha cabeça, esse lance de, pô, tá, eu acredito em Deus, de verdade. Minha mãe é da igreja e tal. Ah, é? Fui pra caramba pra igreja. Qual igreja? Cara, hoje ela vai na Nova Vida, eu acho. Uma Acho que é igreja Nova evangélica. Vida. Igreja evangélica. Uhum. Nova Vida, mas ela... E foi bastante também na Metodista. E você passou, teve Assembleia. bastante tempo dentro da igreja também, ou pouco? Cara, então, a minha história, ela é mais... Eu ia porque minha mãe tava mandando eu ir. Essa é a verdade. É a história de todo mundo, na maioria das vezes. Essa é a verdade. Eu ia muito mais porque ela mandava eu ir. Sim. E aí tinha vezes que eu... E por isso, talvez pra mim seja um pouco difícil entender esse aceitar racionalmente, porque... Eu não sei, parece que precisa ter uma experiência ali que vai te mudar de alguma forma. Eu vejo esse negócio de aceitar racionalmente de duas formas. Uma que eu realmente acredito, eu concordo com o Igor nesse sentido que eu acho que é impossível de racionalmente uma pessoa desenvolver uma fé muito forte, só pela razão dela. Eu acho muito difícil. Não, eu concordo. Porque, assim, talvez isso seja o princípio, seja o início, o start. Só que a caminhada com Jesus, ela é muito profunda. Então, aí que E na caminhada, a sua fé se desenvolve. Entendeu? Porque daí porque você tem fé, você começa a provocar as experiências. Então, eu tenho histórias, por exemplo, de coisas muito simples, mas que me deixaram com ainda mais fé. Um exemplo bem, bem simples. Eu estava com meu filho agora, eu tenho o João. O João, um cara passou a noite toda mal. Você é pai, você sabe que mexeu com o nosso filho, cara. É o nosso ponto fraco. Cara, meu filho passou a noite toda mal, cara. Vomitou, passou muito mal.
Quando nós acordamos de manhã, e ele tava naquele estado ainda, eu falei pra ele, filho, a gente tem um acordo na nossa casa que a gente fala a verdade sempre. Então, vai tomar vacina. Filho, vai tomar vacina. A gente não fala que vai dar uma volta e tem um golpe. A gente fala a verdade. Daí eu falei, filho, ó, pai vai te falar uma coisa. A gente vai no médico se você continuar mal. Papai vai no médico, talvez você vai ter que tomar soro e tal. Eu expliquei pra ele. Cara, eu comecei a falar isso pro meu filho encheu o olho de lágrima na hora. Ele não quer ir no médico. Ninguém quer. E ele falou, papai, mas eu não quero ir no médico. E já chorando, cara. E eu já fiquei... Cara, qual é a pregação? O que eu prego? Eu prego que existe um Deus que se importa com a minha casa. Que se importa com o todo, mas que olha pra mim, que olha pro Dave, pro João, pra Paula, lá na minha casa de Joinville. Aí eu falei pro meu filho assim, cara, eu fui ousado. Eu falei, filho, tem uma outra oportunidade. Se nós orarmos, meu filho tem 3 anos, cara. Eu falei, se a gente orar e o papai do céu curar você, a gente não vai pro hospital. Só que a gente tem que perguntar se o papai do céu pode fazer. Cara, na hora meu filho fechou o olhinho, porque ele já sabe do que se trata, já tá familiarizado, fechou o olhinho, e ele falou isso aqui, papai do céu, cura eu. E aí eu, no meu coração, cara, eu comecei a falar, Jesus, se tem uma forma e uma oportunidade extraordinária de te apresentar pro meu filho, é agora. Cura o meu filho, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Cara, eu falei amém junto com meu filho, foi muito simultâneo. Quando eu falei amém, cara, eu vi o olhar do meu filho mudar. O semblante dele mudou. E ele falou assim pra mim, papai do céu me curou, eu tô bom. Eu falei, você tá bom mesmo, filho? Tô bom, papai. Aí eu falei pra minha esposa, amor, traz uma fruta pra ele comer. Aí minha esposa trouxe uma banana, ele comeu a banana, não vomitou. E acabou. Aí, cara, olha que doideira. Eu fiquei... Imagina, meu coração, né, cara, como pai e como um pregador do evangelho, pra mim não tinha... Eu queria contar pra todo mundo aquilo, né? E aí foi muito legal, porque daí meu outro filho, Noah, ficou dodói esses dias, e aí o meu filho, o João, falou pra mim, e aí, papai, vamos orar pelo Noah? Caralho. Entendeu? Agora nós Legal. estamos assim, mano, deu treta, a gente tem que orar primeiro antes de ir pro